tempos de eleição, os nossos deputados faltaram 7.567 vezes no primeiro semestre deste ano, de acordo com o levantamento feito pelo site Congresso em Foco. Ao todo, em 59 sessões deliberativas, os parlamentares se ausentaram 25,6% entre o mês de fevereiro e julho. O aumento das ausências na Câmara no primeiro semestre tem como motivo principal, segundo eles, o ano eleitoral. Deputados afirmam que nesse período cresce a necessidade de recorrer às bases nos estados de estar mais próximo dos eleitores. Para o doutor em Ciência Política da USP, Humberto Dantas, essa justificativa transcorre em crime. Você não vai conseguir encontrar, muito provavelmente, nenhum deputado que declare clara e abertamente que faltou porque foi fazer campanha, mesmo porque isso é crime. A gente tem que se reportar aí a Lei 9840, que é a primeira lei de iniciativa popular do Brasil, que diz que o uso da máquina administrativa em benefício de campanha é crime. Isso que os deputados fazem, de se utilizar dos seus mandatos, do tempo que ele deveria estar trabalhando, dos seus salários. A gente tem que lembrar recentemente de uma matéria divulgada pelo jornal Estado de São Paulo que mostrava que 52 dos 53 senadores que que estão pleiteando algum cargo nas eleições agora de outubro, utilizam funcionários em benefício de suas campanhas, de suas estruturas de campanha. Isso representa uma vantagem em relação a quem não é deputado, no caso da Câmara dos Deputados, assustadora, né? E isso afronta um princípio básico da democracia, de que todos deveriam ter, pelo menos em tese, igualdade de condições para pleitear um cargo. Então, ao faltar e receber salário, desconfia-se que nesse primeiro semestre, efetivamente, que esses indivíduos estão fazendo a campanha. Dos campeões de falta, 9 concorrem a uma vaga no Congresso Nacional. 8 disputam a reeleição para deputado, 1 concorre ao Senado e apenas Ciro Gomes, que pretendia disputar a presidência da República, está fora da disputa eleitoral. O cientista político da USP faz uma analogia com o sistema educacional adotado nas universidades brasileiras. A faculdade te reprova com 25% de ausência. E aqui a gente está falando em 33% de ausência. Ciro Gomes, na verdade, nunca quis ser deputado federal. Ciro Gomes sonha em ser presidente da República algum dia na vida dele e recebeu uma promessa que não se consolidou de ser candidato a governo do estado de São Paulo. Ciro Gomes não demonstra qualquer interesse pela democracia e pior, sempre que perguntado, indagado sobre sua atividade parlamentar, tem a capacidade de falar mal da Câmara dos Deputados. Ou seja, eu acho que chegou a hora de o brasileiro começar a prestar um pouco mais de atenção no Congresso Nacional, nos deputados federais e nos senadores, porque esses sim são os indivíduos que governam esse país. É essa Câmara dos Deputados aqui, cujos deputados parecem pouco interessados em cumprir o expediente que lhe é devido pela sociedade, que lhe é pago pela sociedade. Que a eleição é uma das grandes formas ou uma das principais formas de se contratar um servidor público nesse país. Eu contrato por concurso, eu contrato por indicação, eu contrato por terceirização, eu contrato por eleição. Então esses sujeitos são empregados do país, eles são empregados da nação, contratados por nós eleitores. A gente precisa entender que empregado que falta muito costuma ser demitido. Nesse caso aqui não é o que está acontecendo. Em 2009, em relação ao ano anterior, os deputados aumentaram em mais de 2.000 a quantidade de faltas em votações plenárias. Uma pesquisa feita pelo grupo GFK, divulgada em julho deste ano, aponta os bombeiros e professores como a categoria mais confiável no país. O parlamento brasileiro aparece na lista dos 3 últimos lugares da pesquisa. O coordenador de projeto da ONG Transparência Brasil, Fabiano Angélico, afirma que esses dados faltosos só confirmam a pesquisa divulgada há menos de um mês. Esse tipo de informação só vem reforçar essa sensação, né, de que os parlamentares não são pessoas confiáveis, né? O mínimo que você espera de um representante seu é que ele vai trabalhar, né? Então, quer dizer, quando você pega aí alguns deputados que tiveram um número exagerado de faltas, né? Porque o número que você mencionou é uma média dos 513, né? Mas a média muitas vezes não diz muita coisa, né? Você tem aí um grupo razoavelmente grande de deputados que tem um número enorme de faltas, né? Ainda mais se considerando que eles têm todo tipo de infraestrutura, de maneira até exagerada, né, para deslocamento, né, para viagens, enfim. Né? Então, quer dizer, ele não faltou porque ele visitou seu estado natal e ficou sem recurso para voltar para Brasília, né? Não é isso. Né? E é uma informação que pode ser útil para quem está tomando decisão de voto aí em outubro. Né? A Secretaria-Geral da Mesa Diretora explica que a licença por motivo médico não estabelece prazo para a volta do parlamentar às atividades, mas caso a licença ultrapasse 120 dias, o regimento interno da Casa determina a convocação do suplente.
O professor de Ciências Políticas da Universidade de São Paulo, Humberto Dantas, exemplifica com a citação do filósofo alemão Immanuel Kant: haja de forma tal que sua ação possa se tornar universal. Eu gostaria de saber, entre os deputados federais, existem muitos empresários. Eu gostaria de saber se quando eles tomam a decisão acerca dos seus vencimentos, se eles gostariam que estas ideias, que essas medidas, que esses princípios pudessem se tornar universais. Ou seja, será que um deputado empresário aceitaria de muito bom grado que um servidor seu faltasse 120 dias em virtude de uma doença e continuasse recebendo salário? Um deputado federal é um servidor, ele é um servidor público, ele é um servidor da nação. Agora, quem construiu a regra que orienta a atividade do parlamentar? O próprio parlamentar. Eu gostaria muito de, no emprego que eu tenho na vida, poder estabelecer de maneira absolutamente livre e tranquila as minhas leis. Eu apareceria para trabalhar depois do almoço. Ora, se eu fizer isso, existe um chefe que vai me punir. O grande problema é que o superior de quem criou a regra é o cidadão, e o cidadão não pune, o cidadão reelege, o cidadão vota, o cidadão não busca uma informação dessa para pautar a sua escolha. Paga caro principalmente em termos de qualidade da representação. O artigo 55 da Constituição Federal estabelece que o parlamentar que faltar a mais de 1/3 das sessões deliberativas fica passível de perder o seu mandato. Na prática, porém, esse dispositivo só foi aplicado em 2 ocasiões, ambas em 1989. Na época, os deputados Felipe Scheide, de São Paulo, e Mário Bolchaté, de Minas Gerais, foram cassados por faltas. Cadu Cortês, Rádio Cultura Brasil.